com vocês a respeito das razões, das motivações que levam as empresas a implementar um sistema de gestão ambiental, um SGA. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Geralmente alguns elementos são aqueles que incentivam, estimulam as empresas a buscarem esse sistema de gestão ambiental, que é a implementação de boas práticas de gestão ambiental em suas atividades, nos diversos setores da empresa. Então, um deles é a melhoria da reputação e da imagem organizacional, né? A melhoria da imagem institucional, um motivo baseado no relacionamento entre o desempenho ambiental e o desempenho econômico, né? Na qual permite obter concessões para a sua participação de mercado. Então a empresa passa a ser mais bem vista pela comunidade, pela sociedade, pelos concorrentes, pelos clientes, pelo governo. Então ela vai diminuindo o seu risco. O risco dela ser pega em algum problema relacionado ao meio ambiente, né? Que ela seja autuada, que ela tenha uma fiscalização mais rigorosa, porque ela tem sido proativa e cumprido vários requisitos relacionados ao meio ambiente. É muito interessante isso, quando ela diminui o risco ambiental, ela favorece um olhar melhor dos investidores, as pessoas que vão colocar dinheiro naquela empresa. Ou então, por exemplo, quando ela vai buscar um financiamento num banco, se o risco dela é menor, as possibilidades de ela conseguir aquele empréstimo são bem maiores. Outra coisa é a exigência de clientes, então isso tem acontecido muito, principalmente com empresas que exportam, então já há uma exigência muito grande, e em alguns mercados também a exigência interna, né, do consumidor, por exemplo, no nosso caso, consumidor brasileiro. Relacionamento com as partes interessadas, os stakeholders, né? Então a gente viu em algumas aulas anteriores a pressão que determinadas empresas, principalmente as de petróleo, né, elas têm de organizações, entidades ambientalistas como Greenpeace, WWF e outras mais. Então ela começa a investir em meio ambiente para mostrar para os stakeholders a sua proatividade, né? Então, por exemplo, Adidas, Pegada Sustentável, né, elas tentam mostrar para a sociedade que elas estão seguindo à risca a ideia do tripé da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico. Tá? Então, a gente já tem 3, melhoria da reputação e da imagem, que vai favorecer também aspectos econômicos, exigência de clientes, relacionamento com os stakeholders, inovação de processos, né? Então, a sustentabilidade, a gestão ambiental, ela proporciona à empresa um novo olhar sobre os seus processos. Ela começa a ver cada um deles, aonde que ela pode melhorar, o que pode ser feito melhor do que era feito antes. E isso pode ajudar a aumentar a sua eficiência e baixar os custos. Ela passa a ter novas ideias, né? Por outro lado, as dificuldades associadas à melhoria do desempenho ambiental são várias. Algumas delas a gente já comentou, como o fato das empresas serem pressionadas pelo tempo e dinheiro. Então, no dia 1º já começa o relógio a seguir, né, a caminhar, porque a empresa precisa, durante aqueles dias do mês, vender, obter lucro, pagar os funcionários, pagar os fornecedores, correr atrás de clientes que estão devendo. Então é muito difícil realmente. As pequenas e médias empresas geralmente dão baixa prioridade a temas ambientais. Esses são os problemas, tá, gente? Pressões de ordem regulamentar do mercado ainda muito fraco em relação ao que deve ser exigido ou não em relação ao meio ambiente. Pouca conscientização e entendimento do que são impactos ambientais por parte do empresariado, sobretudo pequenas e médias empresas, dificuldade de analisar e ter a adoção de medidas ambientalmente favoráveis,
rascunhar o que são os impactos ambientais que a sua empresa gera, né? Então, todas essas dificuldades, né, motivações e dificuldades, as empresas têm. Então, tem motivações, algo que vai impulsionar a empresa a buscar a certificação, mas, por outro lado, há uma série de barreiras que ainda precisam ser vencidas, ok? Então, eu deixo aí a página com os nossos contatos, né, as nossas redes sociais, e aguardo vocês na próxima aula.